Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí com a graça de Deus, né? Bom, na aula de hoje a gente vai dar início ao conteúdo referente à geometria plana, tá certo? Então a gente vai fazer a abordagem aí de todo o tópico envolvendo geometria. Eu estou destacando aqui geometria plana, mas consequentemente, assim que a gente concluir essa parte aí da geometria plana, nós estaremos aí iniciando, né, o conteúdo de geometria espacial, tá certo? Então a gente inicia aí aqui com os conceitos e consequentemente na sequência a gente parte aí para geometria espacial, tá ok? Bom, a ideia, né, para esse conteúdo é a gente fazer a abordagem referente aos conceitos, né, iniciais, e depois a gente fazer a abordagem de todas as áreas envolvendo geometria plana. Então começamos aqui, né, destacando aqui o que é geometria plana, também conhecida como a geometria euclidiana, né, entre os estudiosos da área, como uma homenagem ao matemático grego Euclides de Alexandria. Essa parte da teoria matemática se dedica às figuras planas, como quadriláteros, triângulos, círculos, entre outros. Então vale aqui o destaque, né, da área das figuras planas, do perímetro das figuras, né, como um todo. E aí a gente vai destacar aqui os quadriláteros, triângulos, círculos e, consequentemente, depois figuras inscritas e circunscritas, figuras que estão desenhadas dentro de uma outra figura, tá certo? Na prática, a geometria plana vai analisar as suas propriedades e tamanhos, além de desenvolver fórmulas para descobrir a sua área e perímetro, a partir de cálculos matemáticos. Então, logicamente, né, perímetro, eu acho que é o conceito mais simples, a gente vai ver no final aqui desses slides, né, mas dos tópicos seria o mais simples que a gente poderia aqui estar destacando, e consequentemente aí na sequência o cálculo de áreas, né? Vale aqui um destaque aqui para a gente enfatizar a questão aqui das áreas, né? Suas áreas, né? Onde a gente vai ter a abordagem aqui com várias fórmulas diferentes, por isso a necessidade da gente trabalhar esses tópicos separados, quadriláteros, consequentemente depois os triângulos, círculos, e depois, quando a gente tiver visto todo esse conteúdo, a gente partir aí para a geometria espacial, tá ok? Conceitos de geometria plana. A gente pode destacar os principais aqui, né? A gente pode destacar aqui ponto, reta, plano, ângulo, área e perímetro. Então a gente vai fazer a abordagem do conceito de cada um desses tópicos, tá certo? Começando aí pelo ponto, né? É definido como aquilo que não tem partes, ou seja, não tem dimensões. O ponto não possui dimensão e é o elemento base para a formação dos outros conceitos da geometria plana. Todo desenho, todo formato geométrico, ele parte de um determinado ponto. Agora, o que seria esse determinado ponto? Eu posso ter como exemplo uma formiga, que é um animal muito pequeno. Eu poderia destacar outros animais pequenos também, sem problema nenhum, tá certo? Como eu poderia destacar aqui o nosso planeta como exemplo. Dependendo do contexto, dependendo do ponto de vista abordado, né, o planeta ele pode ser considerado como um ponto material. Aí você vai observar assim e vai dizer, poxa, mas como é que o nosso planeta, estamos todos vivendo neste planeta, como é que eu destaco ele como um ponto? É o que eu estou falando, depende muito do referencial, do ponto de vista que você toma como exemplo. Se a gente toma como exemplo o universo, a gente percebe que cada astro existente no universo é simplesmente um ponto, nada mais, nada menos do que um ponto. Então, essa coisa de ponto é muito relativa. Então, quando eu desenho algo e quero partir desse desenho, quero traçar algo até um outro determinado local, esses lugares, ponto de início, ponto de término, esses são pontos. Esses pontos, a dimensão é desprezível, a gente não leva em consideração. Logicamente, se a gente for fazer um cálculo onde o tamanho desse objeto é levado em consideração,
aí sim, certo? Eu considero o tamanho dele. Mas caso contrário, na maioria das vezes, o ponto ele vai ser algo desprezível. Lembrando que a gente vai representar com uma letra do nosso alfabeto maiúscula, então vamos considerar aqui ponto A, vamos considerar aqui o ponto B, tá certo? E por aí vai, tá ok? Temos aí na sequência a reta, onde a reta, né, uma linha de comprimento ilimitado, né, vale o destaque aqui, né, para essa não limitação, para esse infinito, mas sem largura, ou seja, a espessura dessa reta eu desconsidero. O que eu devo levar em consideração é o seu comprimento e não a espessura. Formada por infinitos pontos, é o que chamamos de reta. Ela pode ser horizontal, vertical ou diagonal. Em relação a pontos em comum, pode ser classificada como, e aí nós temos aí as seguintes classificações. Nós temos a reta concorrente e temos as retas concorrentes sendo perpendiculares, tá certo? Temos as retas paralelas e temos as retas paralelas distintas, né? Essas retas paralelas podem ser distintas, como eu falei, podem ser também coincidentes. Então vamos destacar as diferenças. Primeiro, com relação às retas concorrentes. Por que elas são concorrentes? Porque elas vão se encontrar em um determinado ponto. Elas vão cruzar uma a outra, elas vão se encontrar. Então elas têm um ponto em comum. Elas vão ter mais que um ponto em comum? Não. Se são retas e são concorrentes, elas se encontram, elas se cruzam em um único ponto, tá certo? Agora, com isso, nós temos duas situações. Nós podemos ter as retas perpendiculares. O que seriam essas retas perpendiculares? Quando elas se cruzam, elas formam um ângulo de 90 graus, tá certo? Se elas não formam ângulos de 90 graus, daí eu digo que elas são apenas retas concorrentes. Formam aí sim alguns ângulos, né? Eu teria aqui o ângulo alfa, consequentemente desse outro lado aqui eu também teria aqui um ângulo alfa também. Já esse ângulo daqui de baixo e esse ângulo daqui de cima, eles não seriam iguais ao ângulo alfa, seriam ângulos diferentes, né? Mas aí possuindo aí o mesmo valor, né? Estou chamando aqui de ângulo gama e aqui também o ângulo gama, tá certo? Agora, as retas de baixo são paralelas. Paralelas quer dizer, elas não vão se encontrar, elas não vão se cruzar. Agora eu posso ter essa situação de ter uma reta aqui, ó, uma reta sobre a outra reta, uma por cima da outra. E aí eu chamo essas retas de retas coincidentes, ou seja, uma está sobreposta à outra. Perceba que eu tenho aqui a reta P e tenho aqui a reta Q, uma sobreposta à outra, certo? Então aqui elas vão ter, presta atenção nesse detalhe, elas vão ter infinitos pontos, tá certo? Infinitos pontos, porque como a própria definição diz, as retas são elas são formadas, né, por infinitos pontos. Então, como elas estão sobrepostas, logo os pontos são comuns, né, para as duas retas ali e temos aí pontos infinitos, tá certo? Elas podem ser distintas. Aí eu tenho retas aqui feitas em lugares diferentes, né, não uma sobreposta à outra, mas elas nunca vão se encontrar. Essa distância entre uma reta e a outra que eu estou marcando aqui permanece aqui sempre a mesma. Logo, né, sabendo disso, sabendo que essas retas aqui elas não vão se encontrar, eu considero aqui que elas são paralelas distintas, tá ok? Vamos aí para semi-reta. Semi-reta, eu acho que a ideia aqui, né, quando eu leio semi-reta, quer dizer metade. Eu não tenho mais a reta toda, eu tenho só uma parte dela, né? Partindo de um ponto A, a semi-reta se diferencia da reta justamente por possuir um início. A reta ela nem tem começo, nem tem fim. A reta é infinita para ambos os lados. A semi-reta não. A semi-reta ela tem um
início. A partir daí, esta linha segue de forma limitada, formada por infinitos pontos, porém em um único sentido, tá certo? Então ela é limitada porque ela tem começo, mas ela não tem fim. E aí a gente tem como destaque aqui a semirreta AB. Tem como início aqui esse ponto A, e aí ela segue, ela passa aqui por B, e aí ela tende aqui ao infinito, tá certo? Para a gente representar essa semirreta, nós teríamos aqui A, B, tá certo? Seria a semirreta AB. E aqui em cima você faz aqui uma seta. Detalhe, se você coloca essa seta para o sentido da letra B, eu estou indicando que ela começa no ponto A, vai para o ponto B e continua. Se você escreve AB, mas na hora de colocar essa seta, você coloca ela o contrário, o que é que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que a semirreta agora ela começa no ponto B, passa pelo ponto A e continua. Então essa seta aí não é simplesmente para mostrar que é uma semirreta, ela tem aí seu significado, digamos assim, tá certo? Temos aí o segmento de reta. Segmento de reta, se a semirreta é a metade, o segmento de reta, imagine lá a reta e você vai tirar um pedaço dela. Isso é um segmento de reta. A definição vai nos dizer, partindo ainda do conceito de reta, o segmento também é formado por pontos. Também é formado por pontos, né? No entanto, possui início e fim. Vale aqui destacar. A reta ela é infinita, não tem começo, não tem fim. A semirreta tem começo, não tem fim. O segmento de reta tem começo, né? E tem fim, tem início e tem fim. Demarcado por pontos A e B, pode ser qualquer letra, lembrando que como são pontos, né? Aqui está falando aqui em pontos, então são letras do nosso alfabeto maiúsculas, né? Como por exemplo. E aí eu tenho alguns exemplos de segmentos de reta. Veja que foi colocado aqui as retas. Em todos os casos nós temos retas aqui. Ó. E aí o que vale é essa distância entre A e B. Apenas essa distância entre A e B, apenas isso aqui, é que seria o nosso segmento de reta. Vale lembrar que o segmento de reta para ser representado, novamente eu coloco aí as duas letras A e B, e aqui em cima eu traço aqui um segmento de reta. Perceba que eu não uso setas, né? Eu delimito início e fim, mostrando aí que eu estou separando uma parte da minha reta. Tá certo? O plano, que é onde todos os cálculos de área, todas as estruturas das figuras geométricas são apoiadas, são em cima dos planos, que vem a ser o quê? Além de ser formada por infinitos pontos, a figura do plano também é composta por infinitas retas e possui ao mesmo tempo comprimento, vamos marcar aqui, possui comprimento e possui também largura. Se possui comprimento e largura, isso me dá margem justamente para daqui a pouco eu poder falar sobre área, porque a área nada mais é do que a junção entre comprimento e largura. A partir do momento que eu tenho essas duas dimensões, eu consigo determinar a área. Logicamente, dependendo da figura, eu vou precisar ter fórmulas diferentes para poder fazer essa abordagem da área. Tá ok? Visualmente falando, é um elemento bidimensional, é o que eu acabei de falar, né? Bidimensional porque é constituído por duas dimensões, né? Que constitui a base das demais figuras geométricas planas. Então nós temos aqui como exemplo, eu peguei aqui uma mesa, onde esse tampão dessa mesa aqui, ó, esse tampão dessa mesa, ele determina aqui para nós um plano, tá certo? Tudo que a gente for fazer aqui em cima, perceba que tudo que está aqui está dentro de duas dimensões. Quais são essas duas dimensões? É o comprimento e a largura. A partir do momento que eu tenho comprimento e tenho largura bidimensional, não esqueça disso, eu estou me referindo a um determinado plano.
tá certo? Lembrando que plano, ele é representado por uma letra do alfabeto grego minúscula, certo? Então, se você ouvir aí um plano alfa, um plano beta, um plano ômega, isso está só determinando, nomeando aquele plano, tá certo? Vamos falar sobre ângulos agora, né? Ângulos, a ideia de ângulos justamente vai estar ligada entre aquele espaço que existe entre a saída de duas semirretas, né? A gente vai esquematizar melhor para a gente poder compreender, né? Então, o que vem a ser ângulos? Ângulos é a região formada pelo encontro entre duas semirretas. Vamos destacar aqui, ó, um encontro entre duas semirretas. O ângulo é medido em graus e é classificado de acordo com a sua medida. Ou seja, tem uma... Aqui, quando eu coloquei aqui esse traço, né, dá a ideia de ser uma reta, então eu poderia continuar, tá certo? Tracei aqui outra coisa, de repente você vai dizer, eu tenho duas retas aí. Mas a partir do momento que eu determino aqui os pontos, ó, coloquei aqui o primeiro ponto, coloquei aqui o segundo ponto, né? Deixa eu colocar aqui... assim que fica aqui. Coloquei o primeiro ponto, coloquei o segundo ponto, coloquei aqui o terceiro ponto. Lembrando que pontos eles são representados com letra do nosso alfabeto maiúscula, né? Então temos aí o ponto A, ponto B e o ponto C. Esse espaço aqui que eu estou marcando aqui, ó, esse espaço, essa abertura aqui vai ser o meu ângulo. Então eu tenho aqui um ângulo, deixa eu só marcar aqui. Eu teria aqui o ângulo BAC ou CAB. Não entendi essa parte, vamos destacar. Então, vê só, estou desenhando aqui, ó. Esse arco aqui indica que essa abertura aqui, entre essas duas retas, esse espaço que você está visualizando aqui, que com o decorrer aqui do comprimento dessas linhas, isso vai aumentando. Isso aqui é meu ângulo. Minha abertura aqui, esse ângulo. Esse ângulo é representado com as letras BAC. Por que BAC? Essa letra do meio é justamente o vértice onde se encontra o ângulo. Então, essa letra aqui desse ponto, de onde partem as duas retas, na hora da representação do ângulo, ela sempre fica no meio. Tá certo assim? Então, ela vai ficar no meio e as letras das extremidades, uma de cada lado, geralmente se coloca em ordem alfabética, mas tanto faz, BAC ou CAB, não teríamos problema nenhum nisso. Então, esse seria o ângulo. E como é que nós conseguiríamos medir, né, esse ângulo? Precisaríamos de um instrumento. Qual é esse instrumento, né? Esse instrumento é o transferidor. Então, percebe, deixa eu apagar isso aqui, percebe então, pronto, eu vou deixar assim. Então, percebe nessa situação aqui, que essa primeira reta, ela fica apoiada aqui em 0 grau, tá certo? E essa segunda reta é que ela vai passar por cima de um desses tracinhos, onde vai indicar o ângulo. Perceba que esse segundo tracinho aqui está passando em cima de 30. Logo, esse ângulo aqui seria um ângulo de 30 graus, tá certo? Daí, usando o transferidor, né? Para quem nunca utilizou, não conhece, essa marcaçãozinha aqui do meio, eu apoio em cima desse ponto de partida das semirretas. Uma das retas fica apoiada em cima do zero e a outra reta é que vai me indicar o ângulo que eu tenho aqui de acordo com a abertura dessas retas. Tá ok? Continuando aqui falando sobre os ângulos, né? Deixa eu passar aqui, justamente para voltar o ângulo anterior que nós tínhamos, né? E para destacar o seguinte, toda figura bidimensional, todo polígono bidimensional, quais são polígonos? O que é um polígono, né? Um triângulo, toda figura que você parte de um determinado ponto e volta para esse mesmo ponto. Então, eu tenho aí um triângulo, um quadrado, um retângulo, eu tenho um pentágono, tenho um hexágono e por aí vai. Todas essas figuras, elas são formadas por ângulos internos. Aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro. Tem como eu saber a soma desses ângulos internos? Tem como a gente fazer isso utilizando essa fórmula, onde esse S significa a soma dos ângulos internos de qualquer figura. Você vai pegar o N. Quem é essa letra N? O que significa esse N? Esse N são os lados da figura. Por exemplo, vamos destacar a primeira figura aqui, que é um triângulo, tá certo? O triângulo não tem 3 lados?
Coloca aqui um 3. Você vai fazer 3 menos 2 dá 1. 1 vezes, isso aqui é vezes, tá certo? 180 corresponde a 180. Então, quer dizer que os ângulos internos de um triângulo têm que dar 180 graus, certo? Se for um pentágono tem quantos lados? 5. Você coloca aqui o número 5. Logo, você tem 5 menos 2, 3. 3 vezes 180 vai dar 540. Quer dizer que se tu somar os ângulos internos de um pentágono, tem que dar 540 graus. Então, com essa fórmula, tu consegue descobrir a soma dos ângulos internos de qualquer figura. E aí eu coloquei essa GIF aqui para mostrar para vocês que se eu pegar esses ângulos, seja eles os internos ou os externos, e juntar, perceba que formam uma circunferência, ou seja, a soma desses ângulos externos, elas sempre vão completar 180 graus, seja um triângulo, seja um pentágono. Eu estou falando dos ângulos externos, viu? Veja que forma aqui o círculo, seja aqui um hexágono, 6 lados, tá certo? Os ângulos externos, quando eu somo eles, tem que dar uma circunferência, logo eu tenho 360 graus, certo? Área, a gente não vai destacar agora nessa aula para não ficar muito extensa. Coloquei aqui a definição, né? A área de uma figura geométrica expressa o tamanho de uma superfície. É por isso que eu estava falando do plano, né? Os planos é o que vão determinar as superfícies, é em cima delas que a gente consegue calcular as áreas. Assim, quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. E aí a gente, posteriormente, vai destacar tópico por tópico, daí a gente consegue trabalhar com as áreas de todas as figuras planas, tá ok? Trouxe aqui como exemplo, né, algumas figuras planas, né, retângulo, paralelogramo, triângulo, losango, trapézio, tá certo? Outro paralelogramo, né, circunferência, mas isso a gente vai trabalhar de maneira separada, tá ok? Agora, uma abordagem que eu quero chamar a atenção é do perímetro, porque o conceito de perímetro é muito simples, né? O perímetro corresponde à soma de todos os lados de uma figura geométrica. Então, eu estou voltando esses desenhos só para nos lembrar que a partir do momento que se pede o perímetro de uma figura, apenas eu vou somar os lados dessa figura. Somando os lados dessa figura, eu consigo obter justamente o perímetro dela, tá ok? Como o conceito de perímetro é muito simples, eu não vou estar trazendo nenhum exemplo, eu já estou partindo aqui para o exercício, tá certo? É o exercício 21, tá? A ficha de exercício de número 21, ao longo de todas essas aulas que a gente possui aí no canal, tá certo? Então, esse seria o 21º exercício, onde nós temos aqui 4 questões referentes a perímetro. Mas, logicamente, né, nós temos aqui conceitos diferentes, ora, um exemplo mais simples, tal, mas eu quero destacar aqui essa 4ª questão, pois nessa 4ª questão é uma questão que está envolvendo porcentagem. Então, a gente percebe que, apesar do conceito de perímetro ser simples, mas a gente consegue aí obter um nível de questões um pouco diferenciadas, tá certo? Então, vamos tentar aí ver se a gente consegue, né, desenvolver essas questões e na próxima aula eu trago para vocês a correção desse exercício, tá ok? Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, um forte abraço para todos e até mais.